A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, glorioso, maravilhoso, através da sua morte na cruz do Calvário, para que o aceita como Salvador da sua vida, único e suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados e aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador da sua vida. A Ele, hoje e sempre, eternamente, toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus. Propósito. A verdade sobre o que é propósito e o seu poder. O propósito, ele tem um poder, porque o propósito, ele é antes dos planos. Ele é antes de tudo. O propósito, ele é criado por Deus. E Deus faz toda a sua vontade, o seu querer, nos propósitos dele para o universo, para o mundo espiritual, para a vida. Deus é o Senhor e Criador de tudo. Tudo o que existe antes de vir à existência estava em Deus. Tudo o que hoje é visível aos olhos das pessoas estava dentro de Deus. Tudo está dentro de Deus. O céu está dentro de Deus. O universo dentro de Deus. Deus, quando ele quer criar algo, ele vai dentro dele mesmo, ele cria. Ele traz a existência. Então, tudo o que existe antes foi visto por Deus. Quando Deus traz a existência, é visto e visualizado pelos seres viventes. Deus criou o mundo espiritual e o mundo material. Tudo é dele e tudo pertence a ele. Glórias a Deus. Tudo o que existe é propósito de Deus. É criação de Deus. Glórias a Deus. Deus faz o seu querer. Glórias a Deus. Deus tem um poder para criar tudo. E tudo o que vem a ser criado no futuro é criação de Deus. Deus usa as pessoas na terra, as capacita com aptidão, com potencial, com habilidades, com capacidades, para que as pessoas venham a criar. Mas antes, tudo o que é criado está dentro de Deus. Então Deus usa as pessoas para criar as coisas. E a honra e a glória, hoje sempre, eternamente, é de Deus. Tudo é dele. Ele que manda, ele que ordena, é ele que faz. E ninguém faz nada se ele não fizer. Glórias a Deus. Ele é o Senhor e Criador de tudo. E Deus tem propósito naquilo que ele criou. Porque ele é o Criador. E tudo que existe é criação de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E Deus é o Senhor e dono, o possuidor, o dono da propriedade e de tudo que existe no mundo espiritual e material. A verdade sobre o propósito e o seu poder. O propósito tem poder. O propósito, ele é maior do que os planos. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a santa palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21. Esse é o versículo base que vou trazer para vocês a compreensão e a verdade sobre o que é propósito. Glórias a Deus. Diz assim na santa palavra do Senhor, aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glórias a Deus. Vou repetir. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o que fica, o que é estabelecido é o propósito do Senhor. Quando a Bíblia fala a palavra homem, se refere também à mulher. Deus criou um ser, dois modelos, macho e fêmea. Então, quando Deus fala homem, Deus também está falando da mulher. Quando Deus criou Adão, ele tirou Eva da costela de Adão. Ele disse, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então, quando a Bíblia fala homem, também fala sobre a mulher. Glórias a Deus. Então, os propósitos de todo ser humano, homem e mulher, glórias a Deus, ele tem que estar alinhado com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, para que venha dar certo, para que venha funcionar. Porque Deus pode permitir ou não permitir. Nós criamos planos, e os planos estão abaixo dos propósitos. Glórias a Deus. Então aqui diz, Provérbios 19, 21, muitos são os planos no coração. O coração é a submente de baixo, como eu sempre falo. É no coração que saem os desejos para a vida.
nós imaginamos, porque Deus dá a nós a capacidade de imaginar, a capacidade de pensar, de raciocinar. Somos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26, façamos o homem à vossa imagem, conforme a vossa semelhança. Nós temos um pouco dentro de nós da natureza de Deus. Deus é um ser pensante, tudo é criação de Deus, glórias a Deus. E Deus também nos abençoou para que nós viéssemos a pensar. E quando pensamos, nós também planejamos. Mas nós podemos planejar. Mas se Deus tem um propósito de uma vida, o propósito que Deus tem naquela vida vai ser cumprido. É o que vai se estabelecer e é o que vai acontecer. Pessoas correm de uma parte para outra. Pessoas se formam, estudam, fazem coisas na vida para colocar um plano seu pessoal e objetivo. Mas se Deus tem algo com alguém, o propósito de Deus nessa vida é o que vai prevalecer. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você tem planos, mas se Deus tiver um propósito para a tua vida, Deus vai fazer toda a vontade dele na sua vida, sobre os teus planos. Os teus planos, eles irão cair, mas o propósito de Deus é o que vai permanecer na tua vida. E eu quero te dizer, o propósito de Deus para a tua vida é poderoso, é maravilhoso, é bênção, é milagre, é salvação da alma. Glórias a Deus. Deus sempre tem o melhor para nós. E em todas as áreas de vida, você pode fazer planos. É natural você fazer. Como eu falei, nós somos seres humanos. Nós pensamos, raciocinamos, desejamos. Temos pensamentos. Temos um pouco da natureza de Deus dentro de nós. Deus pensa. Deus, glórias a Deus, Ele nos criou. Então Deus teve ideias, planos, planejamentos, propósitos para nos criar. Glórias a Deus. Ele que fez nós em perfeitos detalhes como somos. Mas o propósito de Deus é o que prevalece sobre a nossa vida. Fazemos planos, mas se Deus tem um propósito na vida de alguém, esse propósito é o que vai prevalecer. Glórias a Deus. O propósito, ele é maior do que os planos. Muitos são, Provérbios 19:21, os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito é mais importante do que os planos. Deus não está, glórias a Deus, interessado nos teus planos. Deus vai estabelecer o propósito dele na tua vida. Glórias a Deus. Antes de você vir a fazer planos para a sua vida, eu te aconselho, dobra o joelho, ora, louva, jejua, conversa com Deus. Glórias a Deus. Porque Deus pode até permitir algum plano, algum desejo seu vir a acontecer. Se estiver na vontade dele, se não vier a te prejudicar. Mas eu repito, o propósito de Deus é o que vai prevalecer na tua vida. Deus não está interessado nos teus planos. Deus vai estabelecer os propósitos dele na tua vida. Glórias a Deus. As pessoas fazem faculdades, universidades, elas buscam se formar, né? Glória a Deus. Construir uma carreira na vida. Elas têm seus estudos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E são planos pessoais. Glórias a Deus. Mas o propósito de Deus é o que prevalece. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O que você aprendeu não significa nada sobre o propósito que Deus tem contigo. Eu quero dizer. Porque muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Glória a Deus. Porque os seus planos não são os planos de Deus. E os seus propósitos não são os propósitos de Deus. Você aprendeu, mas o propósito de Deus está... Como eu falei, muitos estudam, fazem faculdade, universidade, buscam adquirir conhecimento, que é válido, é bom para a vida, buscam fazer carreira, planos para aquela carreira, mas quando Deus tem um propósito na vida dessa pessoa, aquilo que ela aprendeu vai ser válido para ela, mas não vai fazer efeito sobre o propósito de Deus. Pessoas se formam e depois se arrependem quando ela encontra o seu propósito. Elas dizem, eu me formei, passei anos me formando, mas hoje eu entendi o propósito da minha vida. Quando Deus falar para ela, uma serva de Deus para ela, através de uma profecia, através de uma palavra, e ela começa a entender, ou Deus fala no seu íntimo, o que Deus quer com ela, no propósito da vida daquela pessoa, ela começa a entender que os estudos, anos na universidade, nas faculdades, todo aprendizado, todo planejamento para aquela carreira foi bom, é bom se aplicar, aprender, mas não vai ser válido completamente. Porque o que vai prevalecer
é o propósito de Deus para a vida. E quando a pessoa dá total atenção e vai ver esse propósito, ela vai entender que o propósito que Deus tem com ela é muito maior do que os planos que ela fez, do que a carreira que ela percorreu, um certo período de tempo de vida, de tudo que ela aprendeu. E o propósito que Deus tem na vida dessa pessoa é o que vai ser aplicado na vida dessa pessoa. E nesse propósito, essa pessoa vai ser abençoada e bem-sucedida. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Os teus planos, glórias a Deus, são teus. Mas o propósito de Deus é dele. E o propósito de Deus está acima dos teus planos. Glórias a Deus. Então glorifica o nome do Senhor. Porque o que Deus tem para você é melhor do que você pensa, imagina, pensa ou acha que é melhor para você. Os propósitos de Deus, eles são acima dos teus planos. Glórias a Deus. O que Deus tem para te abençoar, se ele tem um propósito contigo, é muito maior do que você pensa ou imagina, que chegou nos teus sentidos. Porque a gente traz imaginação, glória a Deus, sobre a vida. Quando uma pessoa ela está se formando, ela começa a usar as características daquela formação. Um exemplo, uma pessoa que vai se formar na área de saúde, ela veste um jaleco branco ou verde, aí não está se formando. Como também qualquer pessoa que vai se formar em outra área, ela traz um traje semelhante, se imaginando, já está formada naquela área. Isso é sobrevisão. E se o propósito de Deus estiver vinculado também à tua universidade, à tua faculdade, ao teu planejamento, ao que você preparou, que também pode estar vinculado a isso, você vai se formar e vai ser bem sucedido na área que você formou, se aquilo que você se formou está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida. É os seus planos alinhados com o propósito de Deus. Isso também é maravilhoso para a vida. Aquilo que você estudou, se formou e fez carreira, também pode estar no propósito de Deus para a tua vida. Pode não estar, como também pode estar. Glórias a Deus. Pessoas se formam, fazem planos, fazem carreira, mas muitas vezes aquela formação não está no propósito de Deus para a vida daquela pessoa. E quando aquela pessoa encontra o propósito de Deus, ela vê o propósito que Deus tem com ela na vida. Como também pessoas se formam, fazem carreira, têm planos, e esses planos estão alinhados com o propósito de Deus para a vida dela. Isso vai ser bênção, vai ser milagre, vai ter uma vida bem-sucedida, glórias a Deus. Mas independente, o importante é viver os propósitos de Deus para a vida. Porque os planos de Deus, porque Deus também tem planos, que está alinhado em consoante com o seu propósito para a tua vida, é maior do que os teus planos. Glórias a Deus. Com base no verso aqui, né? Diz que Deus faz toda a vontade dele, o querer dele, que o propósito de Deus é maior do que os teus planos. Então aqui está dizendo que, nas minhas palavras, no meu entendimento, o propósito ele é mais poderoso que os planos. Então muitos são teus planos, mas o que prevalece é o propósito de Deus para a tua vida. Os teus planos, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, é aquilo que você busca governar, é o que você busca entender. Mas o propósito é o que prevalece, glórias a Deus, glória a Deus. Porque os teus planos, eles podem te frustrar, mas o propósito de Deus nunca vai te frustrar, porque é poderoso, é eficaz, é grande, é maravilhoso para abençoar a tua vida. Antes de você nascer no ventre da tua mãe, se Deus tem um propósito para você, esse propósito já foi criado, glórias a Deus, para a tua vida. Como diz no Salmo 139, lá fala que Deus tinha algo com nós antes da concepção, antes de virmos à existência. Então, quando Deus tem um propósito com você, com alguém na vida, Ele coloca dentro de você tudo o que você precisa para cumprir esse propósito. Em capacidade, habilidade, aptidão, em potencial. Se você serve a Deus, faz a obra do Senhor, com dons espirituais e talentos que vêm de Deus para abençoar a obra de Deus, como talentos também para abençoar a tua vida. Então Deus vai colocar dentro de você, injetar em você, tudo o que você precisa para cumprir o propósito que Ele quer que você cumpra na terra. Porque Deus nunca vai pedir que você coloque para fora, que você venha agir, que você faça algo, se Ele antes não colocou, não injetou, não introduziu dentro de você. Você tem a capacidade para cumprir o propósito que Deus tem na tua vida, porque Ele te qualifica antes para você viver e cumprir esse propósito para a tua vida, para o nome do seu Deus ser glorificado através da sua vida. O propósito ele é mais importante do que qualquer coisa que você venha fazer. Ele é mais importante
E é ele que vai ser estabelecido na tua vida. Glórias a Deus. Ele vem antes dos planos. Antes dos planos, porque os planos são teus. Os planos, eles saem através da tua essência, do teu ser. Porque você é um ser pensante, como eu falei. Você tem sentimentos, você tem alma, você age, você tem percepção, tem entendimento sobre o mundo ao teu redor. Você tem uma visão de mundo pessoal sobre você. E com isso, você cria planos, projetos para a tua vida. Mas o propósito, ele está acima disso. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O propósito de Deus para a tua vida, ele vai ser estabelecido acima dos teus planos. Glórias a Deus. Quando olha aqui para o verso, eu trago a palavra para você trazer a compreensão sobre o que é propósito, a verdade sobre o propósito. Porque muitas pessoas falam de propósito, mas não entendem de propósito. São muitas pessoas que falam por aí de propósito, mas não têm a compreensão perfeita, exata, verdadeira, autêntica e genuína sobre o que é propósito. Sobre o que é isso que eu estou trazendo aqui, glória a Deus, nessa palavra abençoada do céu, para abençoar a tua vida aqui no meu canal, Rumo Celestial, glórias a Deus. Então, o propósito na tua vida, ele é estabelecido antes dos seus planos, glórias a Deus. Esse versículo, como eu falei, tem aqui de Provérbios 19, 21, porque Deus diz, o meu propósito é mais importante do que qualquer coisa que você possa fazer, trazendo aqui nas minhas palavras. O propósito de Deus é mais importante sobre qualquer coisa que você venha fazer na tua vida. Glória a Deus, glórias a Deus, glória a Deus, glórias a Deus. O propósito de Deus na tua vida é prioridade. Glórias a Deus. E repito, ele está acima dos teus planos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Para você cumprir o propósito perfeitamente de Deus, você tem que pedir perdão a Deus pelos seus pecados, aceitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Viver uma vida em fidelidade com Deus, amando a Deus, fazendo o querer e a vontade de Deus para a sua vida. A única forma de Deus, glórias a Deus, vir abençoar você um pouco mais no propósito que Ele tem na tua vida, é você servir a Ele através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele pode fazer também para quem não serve, mas a forma mais poderosa é para quem serve. Glórias a Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel naquilo que Ele promete. Mas o que é propósito? Propósito é o intento original, é a razão original sobre o porquê tal coisa foi criada. Glórias a Deus. Glória a Deus. Propósito é o resultado desejado do Criador. O Criador é Deus sobre tudo o que venha a ser criado através do seu querer e a sua vontade. Glória a Deus. Tudo o que existe no universo e na Terra antes era um propósito de Deus. Estava dentro de Deus. E Deus foi o seu querer e a sua vontade. Glórias a Deus, para que aquilo viesse à existência. Glórias a Deus. Aonde você orar, em qualquer direção, tudo o que existe é criação de Deus. Ele usa pessoas para criar, homens e mulheres, para que aquilo venha a ser criado, glórias a Deus. Olhamos para as pessoas e dizemos, tal pessoa criou tal coisa. Ela criou, mas antes aquilo já estava na mente de Deus, no coração de Deus, para que viesse a ser criado, para abençoar o mundo, glórias a Deus. É Deus que prepara alguém para criar alguma coisa. Então, quando Deus tem um propósito na vida de alguém, para que aquilo venha a ser criado, Deus vai capacitar aquela pessoa para tal coisa ser criada através do propósito de Deus na vida daquela pessoa. Onde o mundo vai ser abençoado sobre aquilo que foi criado. Glórias a Deus. Tudo o que existe, começando por mim, por você, pelo mundo espiritual, material, é propósito de Deus. Tudo é criação de Deus. Tudo vem do querer e da vontade de Deus. E Deus está criando tudo sempre. Tudo que vem a ser criado daqui em diante, antes estava dentro de Deus. Falo de coisas boas. Porque Deus também permite o homem a vir criar coisas, porque Deus prepara o homem para criar coisas. Glória a Deus. Mas tudo que é de bom vem de Deus para ser criado. Glórias a Deus. É Deus que capacita, é Deus que abençoa, é Deus que dá o direcionamento, é Deus que dá o potencial, a aptidão, a habilidade,
a capacidade. É Deus que dá os dons para quem serve a Deus na obra do Senhor, a obra de Deus. É Deus que dá os talentos. É Deus quem faz tudo. Glórias a Deus. Se Deus não fizer, como eu falei, nós não fazemos nada. Ninguém faz nada. Mas fazemos porque assim Deus permite, porque tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo está na vontade dele. Glórias a Deus. Os teus planos são teus, mas se Deus tem um propósito contigo, o propósito de Deus vai estar acima dos teus planos. Assim também como Deus tem planos, e os planos de Deus estarão sempre acima dos teus. Os planos de Deus estão alinhados com os propósitos de Deus. Glória a Deus. É isso que prevalece. É isso que vai ser estabelecido. Glórias a Deus. Está usando as suas aptidões, capacidades, habilidades, talentos e os seus dons. Para aquela pessoa ali é fácil, porque tudo isso Deus colocou dentro dela. Deus trata com cada um diferente nessa vida. Nem todo mundo tem a mesma capacidade, habilidade, aptidão, talentos, potenciais e dons. Dons espirituais é na obra do Senhor para quem serve a Deus. Quando Deus quer, Ele dá dons espirituais a servos do Senhor para abençoar a sua obra na terra. A noiva do Cordeiro, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para abençoar vidas. Glórias a Deus. Mas nos segmentos da vida, porque nós vivemos também, né? Somos seres humanos, agimos, Deus nos capacita com dons, com potenciais, com habilidades, com aptidões, com talentos, mas isso antes vem através do propósito de Deus para a vida do indivíduo, para cumprir uma missão de vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Todo ser humano que nasce, ele nasce para cumprir uma missão de vida. Glórias a Deus. E todo ser humano, ele tem uma missão de vida para viver na Terra. E muitos dos seres humanos, não falo todos, alguns ou muitos, Deus tem um propósito com a vida das pessoas. E quando esse propósito é alinhado, glórias a Deus, com a sua missão de vida, e a pessoa vem a cumprir a sua missão de vida, que está alinhada com o propósito de Deus para a sua vida, ela vai ter uma vida abençoada, maravilhosa e poderosa para a honra e a glória de Deus. Então existe missão de vida. Missão de vida é para todos. Existem planos, nós planejamos, mas existem os planos de Deus e o propósito de Deus, que está alinhado com seus planos para a vida de pessoas. E assim Deus tem algo na terra com propósito de vida, tanto na sua obra, como em áreas da vida, no mundo, nos segmentos da vida na terra. Glórias a Deus. Todo ser humano que nasceu, ele nasceu no lugar certo, com a mãe certa, com o pai certo, com o estado, com o país, com o ambiente certo. Ele foi criado naquele ambiente para ele cumprir uma missão de vida naquele ambiente, como também para cumprir um propósito de vida no ambiente que ele nasceu, com o pai certo, com a mãe certa, na cidade, no estado, no país certo, no tempo certo da história. Glórias a Deus, para atender às demandas desse tempo. Glórias a Deus. Se você nasceu agora, há 20, 30 anos, 40 anos atrás, você nasceu no tempo certo, você não era para ter nascido há 500 anos atrás. Você nasceu no tempo certo da história que Deus permitiu que você viesse à existência. Glórias a Deus. Você não é um erro. Você é um ser humano para a honra e glória de Deus, que Deus permitiu que você viesse à existência. Então agradeça. Você nasceu no tempo certo da história, no momento certo da história, com um pai, uma mãe certa, correta. Tudo o que você é representativamente aquilo que você foi feito para ser. Glórias a Deus. Agora você precisa mudar sobre lapidar a sua pessoa, sobre buscar ser melhor quem é a sua pessoa. A lapidação pessoal de cada indivíduo vem através de um caráter forjado, glórias a Deus. Quando nós encontramos o ouro ele tem um grande valor, mas o ouro ele aumenta o seu valor porque ele é forjado no fogo, glórias a Deus. Então, a maneira como você trata a si mesmo para se auto-melhorar na vida, vivendo um propósito de vida, glórias a Deus, que Deus tem contigo, vivendo a sua vida, os planos de vidas que você tem sobre si mesmo, que Deus permite você viver, a busca constantemente da melhora de vida, também abençoa, facilita e traz sucesso para a sua vida. E isso é importante,
Porque a vida é sobre um autodescobrimento sobre você, sobre si próprio. Nós temos dentro de nós um poço profundo de potencial que nunca foi utilizado. E esse potencial que está dentro de você, ele precisa ser utilizado dia após dia. Você já fez algo que um dia você se perguntou: eu não achava que eu conseguiria fazer isso. Eu achava que eu não conseguiria passar nessa prova. Eu achava que eu não conseguiria ter tal feito, fazer tal façanha. Glórias a Deus, coisas boas. Por quê? Porque você foi dentro de si mesmo e buscou dentro de si mesmo uma capacidade que nunca foi vista por você mesmo. Mas Deus já sabia que você tinha essa capacidade, esse potencial, essa aptidão. Então a vida também é sobre autodescobrimento. Quando você se busca autodescobrir dentro de você, você vai cavando dentro de você, buscando dentro de você um poço profundo que está instalado dentro de você sobre potencial, aptidão, habilidade, talentos, capacidades. Se você serve a Deus, glórias a Deus, Deus vai te abençoar muito nessa vida. Como dons espirituais que Deus te dá para a obra do Senhor, glórias a Deus. Mas as capacidades, aptidões, habilidades, talentos, potenciais, glórias a Deus, habilidades, você tem dentro de você. Cada um tem algo diferente, exclusivo, mas você tem. Porque você veio para cumprir uma missão de vida. E uma vida também é sobre autodescobrimento. E quando você se autodescobre sobre o que você veio fazer na Terra, para viver um propósito que Deus tem contigo na Terra, você buscar mais a lapidar toda essa capacidade que está dentro de você, vai te abençoar. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida e vai facilitar a forma como você vive e compreende a sua vida a si mesmo sobre o que está dentro de você é maravilhoso para a vida. Você nasceu no país, no ambiente, na família, no local, no estado, na cidade certa, no momento certo da história. Seja fiel a você mesmo também para viver o você nessa vida, sobre o que está introduzido dentro de você, que Deus colocou em você, para você viver a sua missão de vida, a sua vida na Terra. A vida na Terra, ela tem um início e um fim. E se você corresponder sobre isso, que está dentro de você, para você viver, alinhado com o propósito que Deus tem para a tua vida, você vai ter uma vida abençoada, de sucesso. Glórias a Deus. Uma vida de satisfação por si mesmo, porque você vai viver você. E viver você é importante para a vida. Glórias a Deus. Agradeça a Deus pela tua existência. Você é um milagre. Glória a Deus. Você vê a existência, você é um milagre de Deus. Só o fato de você estar vivo e respirando é um milagre de Deus. Você venceu 499,999 milhões de sêmenes. Deus permitiu que você viesse à existência. Agradeça a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E viva o que Deus tem contigo. Se você não sabe ainda, dobra o joelho, ora, conversa, jejua, busca a Deus, louva ao Senhor. Serve a Deus em primeiro lugar. Para Deus, assim querer Deus, Ele te revelar o que Ele tem com você, que é o propósito dele na tua vida. Porque os planos são teus, são pessoais. Deus pode até você cumprir medida dos teus planos. Mas se Deus tem um propósito contigo, Deus vai fazer a vontade dele na sua vida, que está incluído no propósito de Deus para você viver. Então, viva você mesmo aqui na Terra, o que é para você ser, viver, exercer e fazer para a honra e a glória de Deus, para você abençoar você mesmo, a sua família e ao mundo. Glórias a Deus. Vivendo um propósito de vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Através do querer e da vontade de Deus para a tua vida. Na palavra de Deus também diz aqui, no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim na santa palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem propósito e tem planos também. Jeremias 29, 11, vou repetir. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Glória a Deus. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deus tem um futuro maravilhoso para você, com o propósito dele para a sua vida, com os planos que ele tem para você. Então, confie em Deus sempre na sua vida, sobre o que ele quer que você viva. O que Deus quer que você viva aqui na terra. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos
que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Dano é destruição. Deus é milagre, é bênção, é vitória. Plano de dar a vocês esperança. Glória a Deus. E um futuro. Deus tem um futuro poderoso, maravilhoso para você e para sua família. Então sirva a Ele. Peça perdão a Ele através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. O Espírito Santo Deus vai fazer morada em você. Essa é a maior riqueza da tua vida. Ele é o teu orientador, é o teu ajudador, teu abençoador na vida. Glória a Deus. É o próprio Deus morando em você. Isso é tudo na vida. Deus vai abençoar você na terra, abençoar a tua família. Glórias a Deus. Através do plano dele na tua vida e tua família. Glória a Deus. Através do propósito dele para a sua vida. Que é muito maior do que os teus planos pessoais. Glórias a Deus. Planos de fazer-os, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, prosperar. Glórias a Deus. Não de causar dano. Às vezes você tem planos para você, mas seus planos pessoais podem causar danos. Mas Deus conhece o futuro, Ele já está no futuro, Ele sabe o que tem melhor para você. Planos de dar a vocês esperança e o futuro. Deus tem um futuro poderoso para você e para a tua família. Um futuro abençoado, poderoso. Quando começa o teu futuro? O teu futuro começa hoje, daqui a algumas horas, e começa amanhã. Glória a Deus. Venha servir a Deus. Glória a Deus. Para que Deus venha te dar um futuro abençoado, maravilhoso a você e sua família durante toda a sua vida na terra. E no final, você vai para o céu eterno, no céu glorioso e maravilhoso, para a honra e a glória de Deus. Também diz aqui na palavra do Senhor, no livro de Jó, 42, verso 2. Olha a declaração que Jó diz. Sei que podes fazer todas as coisas. Jó falando. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em outras versões diz, porque bem sei eu que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus pensamentos, em outras versões, pode ser impedido. Os pensamentos de Deus nunca vão ser impedidos. Tudo o que Deus quer que venha acontecer, vai acontecer. Porque Deus é soberano, só Deus é soberano. Soberano também quer dizer que Ele é acima de tudo, Ele manda em tudo, faz como quer, como Ele quiser, no mundo espiritual, material, em cada vida na terra. Só Deus é soberano. Só Ele faz o seu querer e a sua vontade para a sua vida. E se Deus tiver um propósito contigo, o propósito de Deus vai estar acima dos teus planos. Os propósitos de Deus é o que vão ser prevalecidos na tua vida. Glória a Deus. Deus faz todo o seu querer e a sua vontade no mundo espiritual, no universo, em cada vida humana, glórias a Deus. No mundo vegetal, material, tudo o que existe, glórias a Deus, está nas mãos de Deus. Ele faz todo o seu querer e a sua vontade. Glórias a Deus. E a vontade de Deus está acima de tudo. Deus é o Senhor, dono e criador de tudo o que existe. Tudo o que vê existência, sobre a existência. Porque Deus permitiu, como está lá em João, no capítulo 1, nada do que vê existência não existe se Deus não quisesse. Nas minhas palavras, tudo que vê existência só veio porque Deus quis que viesse a existência. João capítulo 1. Tudo que existe veio do querer de Deus, então tudo que existe estava dentro de Deus. Ele criou e trouxe existência. Tudo que hoje é visível aos nossos olhos, antes estava invisível aos nossos olhos, mas visível para Deus. E tudo que vem a ser criado, Deus já viu. Está invisível aos nossos olhos. Mas tudo que vem a ser criado aqui para frente, irá ficar visível aos nossos olhos, já estava em Deus. E Deus permitiu que aquilo viesse à existência. Deus usou alguém em um propósito de vida para criar aquela coisa. E Ele criou, já estava dentro dele. Ele pode criar, como ele mesmo estabelecer aquilo, porque ele é Deus, ele criou tudo. Ou ele pode usar alguém para que venha criar as coisas através do seu santo poder, através do querer e da vontade de Deus, por graça, misericórdia, caridade, bondade, favor e amor incondicional em cada vida. Glórias a Deus. Então, os propósitos de Deus estão sempre, sempre, infinitamente, acima dos teus planos. O que vai prevalecer é o propósito de Deus. Se Deus tem um propósito na tua vida, o que vai prevalecer é o propósito de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus está acima de toda a sua criação. Deus faz todo o seu querer e toda a sua vontade. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra do Senhor também, que se encontra no livro de João, capítulo 5, verso 24. Diz assim a Santa Palavra do Senhor. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado,
mas passou da morte para a vida. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ler novamente. João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Quem crê no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na sua palavra, quem aceita Ele como o único suficiente Salvador da sua vida, Deus vai escrever o nome no livro da vida. O Espírito Santo, Deus, que é a maior riqueza na vida, vai fazer parte, vai morar dentro do ser humano. Deus vai abençoar a vida na terra e no final vai para o céu de glórias. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Deus te ama, Ele é fiel. Amém. Glórias a Deus.